Olá, meus amados. Eu queria compartilhar com vocês hoje um livro que eu acho muito interessante da Palavra de Deus, que é Colossenses, especialmente o capítulo 3. Mas eu gostaria de dar um pouquinho do contexto desse livro para que a gente possa entender qual era a ideia de Paulo e aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele para que ele pudesse edificar a igreja. O livro de Colossenses é um livro bem curto, mas muito importante e muito prático no que diz respeito a questões básicas da nossa vida cristã. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele começa o capítulo dando o segredo ou a chave para que a gente possa ter algumas transformações de comportamentos que são vitais para o nosso crescimento e para a nossa vida cristã. É interessante que nesse capítulo ele fala de questões muito práticas, ele passa por posturas, comportamentos, até mesmo sentimentos que devemos e não devemos ter, mas muitas pessoas acabam se atendo a essas direções ou transformando esses conselhos em leis, focando apenas no comportamento, mas se esquecendo dessas chaves que inicialmente ele fala neste capítulo. Então eu gostaria de ler especialmente os primeiros versos desse capítulo para que a gente possa compartilhar um pouquinho disso. Colossenses 3, verso 1 diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, ou, em algumas versões diz, fazei morrer vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É interessante que esse texto, que nós lemos até o verso 17 de Colossenses 3, ele fala muito sobre direções, sobre conselhos e posturas que nós devemos ter. E penso que grande parte do erro das pessoas em tentar transformar as suas vidas e mudar comportamentos, de acordo com essas orientações de Paulo, está apenas em focarmos na mudança do comportamento. E dessa maneira, nós trazemos para o nosso braço, para a nossa força, para a nossa habilidade, essa mudança. Mas essa mudança ela deve ser muito mais profunda e deve ser gerada no nosso coração, no nosso espírito. E o começo desse capítulo, justamente no verso 1 e verso 2, mostra as chaves para nós podermos começar uma transformação real que de fato nasça dentro do nosso coração e possa se exteriorizar por meio de um comportamento e atitudes conforme as direções de Paulo. Veja que ele fala a respeito de procedimentos santos na área sexual, sobre questões de impureza, de paixões que nós devemos abandonar, concupiscência, que é um desejo maligno, né, que pode surgir no nosso coração, avareza, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras obscenas, mentiras e tudo isso. Claro que nós devemos e desejamos vencer todos esses comportamentos nocivos. Porém,
Se tentarmos fazer isso de uma forma legalista, muito provavelmente nós estaremos falhando em algum desses pontos. Ou seja, nós não podemos transformar aquilo que o Espírito Santo quer trazer no nosso coração numa lei externa. Eu não posso transformar a Bíblia num conjunto de regras para pautar a minha vida apenas. A Bíblia, ela é importante e ela deve sim trazer fundamentos e princípios para que eu possa balizar a minha vida. Mas eu não posso balizar a minha vida apenas por lei externa, mas sim por lei interna, por aquilo que o Espírito Santo fala ao meu coração. Então essas chaves, elas são muito simples, onde Paulo diz no verso 1 para nós buscarmos as coisas que são lá de cima, ou buscarmos as coisas que são do alto. É uma necessidade que eu e você busquemos a Deus, busquemos as coisas de Deus, entendamos aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, mas para que entendamos, para que descobramos essa vontade, eu preciso buscar. Não existe nada que eu possa alcançar na minha vida sem que eu busque primeiramente. A Bíblia diz assim para nós: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso buscar as coisas que são do alto. E no verso 2, ele diz assim: pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são da terra. Aparentemente, nós vemos uma redundância aí. Se eu vou buscar as coisas do alto, automaticamente eu não vou buscar as coisas da terra. Mas não é redundante. Normalmente é o que tem acontecido muitas vezes na nossa vida quando nós queremos buscar a Deus e começamos a pensar segundo os padrões de Deus, porém nós não abandonamos alguns padrões que são terrenos. Às vezes a nossa intenção ao orarmos e buscarmos a Deus, ela é pura, mas ela pode estar ainda contaminada com filosofias, com pensamentos que são terrenos, que estão envolvidos com egoísmo, envolvidos com egocentrismo, orgulho e tantos outros sentimentos que não condizem com os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Veja que Paulo, depois de falar das coisas ruins, ele fala das coisas boas. Ele fala para nós termos uma postura de abrirmos a nossa vida para relacionamento, para afeto, para benignidade, para humildade, para mansidão, paciência com as pessoas, para suportarmos os irmãos. E suportar os irmãos não está falando de nós aguentarmos apenas as dificuldades ou falhas do próximo, mas de darmos amparo, suporte às pessoas, apoio às pessoas. Também diz para perdoarmos, assim como Deus nos perdoou, para nós amarmos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Essas direções de Paulo, que dizem respeito a uma vida que certamente agrada a Deus, começam a surtir efeito na minha vida, começam a acontecer na minha vida a partir do momento que eu começo a pensar segundo o padrão do alto e não o padrão da terra. Se eu faço uma oração, que é uma oração boa, que aparentemente não tem nada de errado com ela, porém, no fundo, ela está contaminada com um desejo egoísta, eu estou pensando segundo a terra. Eu não estou pensando apenas como é o padrão de Deus, mas eu estou pensando como a terra. Estou pensando de uma forma humana. A Bíblia fala em Isaías que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, eu preciso olhar para o verso 2 de Colossenses, capítulo 3, com muita atenção, para que aquilo que entre no meu coração, aquilo que eu reflito, aquilo que eu penso a respeito dos padrões de Deus, não seja contaminado com padrões terrenos, naturais, egoístas, orgulhosos ou mesmo cheios de justiça própria. Às vezes as pessoas elas oram pedindo coisas para Deus, mas o fundo é apenas a ambição. Muitas vezes elas oram pedindo pela justiça de Deus, mas no fundo o que elas querem é a justiça própria. Mas nós temos que abandonar tudo isso e olharmos segundo um prisma de Deus, segundo o olhar de Deus, pensarmos segundo o coração de Deus, amarmos segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos por esse prisma, é certo que estaremos pensando nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar na sua célula essa semana, ou quando você assistir esse vídeo, a respeito desses princípios. Compartilhe com as pessoas a respeito de qual é o padrão que tem norteado o nosso comportamento, aquilo que buscamos e aquilo que pensamos. Para quê? Para nós peneirarmos aquilo que de fato tem sido terreno, mundano, animal e às vezes diabólico. Nós precisamos tirar isso da nossa vida e de uma forma gradativa, nós buscando a Deus, pensando nas coisas do alto, nós poderemos sim abandonar o que é terreno
e viver esse padrão que Paulo nos aconselha aqui na sua carta aos Colossenses. Então, compartilhe isso, avalie na sua própria vida aquilo que é necessário e preciso que você tire, que ainda é padrão mundano, padrão terreno, para que você possa viver o padrão de Deus. Busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto e faça morrer a sua natureza carnal. É o conselho de Paulo e do Espírito Santo para nós, que possamos viver isso para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.